A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os nossos irmãos e irmãs que estão neste exato momento nos prestigiando com a sua audiência. Queremos agradecer a Deus por estarmos aqui para tratarmos de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Neste trimestre que está tratando sobre a temática escatológica. Queremos louvar a Deus pela vida de cada um daqueles que nos assiste e contar com a sua ajuda, sugerindo, comentando e compartilhando todo o material aqui disponibilizado. E nessa ocasião tão especial, nós estamos aqui com a ajuda dos nossos pastores. O pastor Stevens, o nosso superintendente da Escola Bíblica. Estamos também com o nosso secretário, pastor João Barbosa, que vão nos ajudar neste momento, a comentar, a tecer recursos, comentários, subsídios dentro da temática proposta pela lição. Seja bem-vindo a este momento. E queremos iniciar já a nossa primeira pergunta, convidando assim o nosso pastor João Barbosa, para que ele nos trace assim um conceito, um comentário sobre o que vem a ser as bodas do Cordeiro, pastor João Barbosa. A ideia de uma esposa para o Cordeiro de Deus, para Jesus Cristo, nas Escrituras, ela é muito ampla. Na antiga dispensação, tinha a esposa Israel, a nação de Israel era comparada como se houvesse um casamento entre Deus e a nação de Israel, que foi infiel. A situação da igreja, a esposa do Cordeiro é diferente. Esta é fiel, imaculada, comparada a uma virgem sem mácula. E depois do arrebatamento e do trono e do bema, o tribunal de Cristo, a noiva do Cordeiro se encontrará nos céus para, se é que eu posso aplicar esse termo, esse enlace matrimonial, embora seja isso simbólico. Não vamos entender algo literal nesse aspecto, mas existirá a união mística de Cristo e da igreja nos céus. E é o momento de regozijo. A nossa lição, o comentarista da nossa lição, ele tomou como base Mateus 22, 1 a 14, quando Jesus fez uma parábola falando exatamente desta festa, tanto das bodas como da festa do casamento. E ele mostrou que os convidados para aquela festa não eram dignos, não queriam, porque cada um tinha seus afazeres, comparando, em primeiro lugar, com a nação de Israel, que recebeu toda a oportunidade e recusou. Inclusive, João, no seu evangelho, deixa bem claro que Jesus veio para Israel e esse rejeitou. Agora, nós temos na nossa no momento uma lição que nos fala exatamente desta festa gloriosa que acontece lá nos céus, antes do retorno da igreja com Cristo à terra, para destruir o reino do anticristo e estabelecer o seu reino milenial. 19, 7 a 9 de Apocalipse diz o seguinte: alegremo-nos e exultemos, e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Por lhe foi dada vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo
são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, evangelista Marcelo, as bodas do Cordeiro é o clímax, é o ponto culminante da união de Cristo e da sua noiva, a igreja, comparada lá em 5 de Efésios e em outras passagens da Bíblia, que é o que todo salvo em Cristo espera, esse momento extraordinário. A união, inclusive, porque a Bíblia nos fala aqui de convidados. Há pessoas que são convidadas a estarem presentes naquele evento, nos céus. Para se termos uma ideia, e a noiva com certeza não é a convidada, porque ela é a dona da festa, a principal pessoa da festa, mas ela estará lá e haverá aqueles que são convidados a assistir a esta festa maravilhosa que é as bodas do Cordeiro. E é interessante que, é claro que esse evento vai acontecer numa atmosfera sobrenatural e espiritual, né, onde evidentemente não há relevância à questão tempo, né? Já teríamos aí passado o arrebatamento, o julgamento das obras no tribunal de Cristo, e a igreja, né, estará agora definitivamente culminando com essa consagração final, essa união, como o senhor muito bem colocou, união mística definitiva, né? Mas eu gostaria de saber também, nós sabemos que é uma cerimônia celebrada nas regiões celestiais, de natureza espiritual, mas, pastor Stevens, eu gostaria de saber quem vai participar desta tão brilhante, gloriosa e desejada celebração. Bom, queremos também louvar a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, né, comentando essa maravilhosa lição que diz respeito a um momento tão esperado pela igreja, né, podemos dizer assim, que é um nível de exaltação e glorificação daquele povo que foi perseguido, que foi injuriado, que foi desprezado, nobre evangelista Marcelo. E nós observamos que todos aqueles que se mantiveram firmes, fiéis em seus propósitos, segundo o que a Bíblia norteia cada um de nós, serão os alcançados, né? A igreja invisível, a igreja comportada por aqueles que são fiéis ao Senhor, independente de quaisquer que seja a sua denominação, mas é o momento que vai mostrar, né, que valeu a pena permanecer firme, né, nos caminhos do Senhor. A nossa lição ela é bem explícita em mostrar que todos os salvos em Jesus Cristo, né, e sem exceção, né, todos aqueles que confessaram a sua fé no Senhor Jesus Cristo, né, como Salvador, e tiveram, com certeza, a aprovação, né, por participar desse momento glorioso, né, é uma sequência de eventos, né, o arrebatamento, como o senhor falou, o tribunal de Cristo e, enfim, a grande festa, né? Nós, muitas vezes, tomados pela graça, né? Até mesmo podemos dizer, emoção, pastor João, na hora de ceiarmos nos nossos cultos,
citarmos esse momento, né? Muitas vezes até aconteceu comigo, acredito que aconteceu com os senhores também, da gente trazer a memória da igreja aquele momento. Vai haver um dia que nós estaremos num grande banquete, numa grande ceia, numa grande festa, e isso serve de consolo, né? Para a igreja se manter firme e louvando a Deus, né, por esse grande dia que vai chegar nas nossas vidas. Glória a Deus. Apesar de ser um evento exclusivamente espiritual, pastor João, e como o senhor também colocou os elementos, né, com uma espécie de tipo, de símbolos, né, figuras, mas acredito que, ainda que os autores e escritores tenham adotado e utilizado esses elementos para nos transmitir uma mensagem eterna, o que a gente destaca nesse momento, o que é real e o que permanece é a alegria, é o prazer e a satisfação de estar desfrutando deste momento, sem sombra de dúvida, é real, né? Real. Nós sabemos que existem grupos distintos de redimidos. Tem aqueles que são redimidos porque o sacrifício de Cristo, ele retroagiu para os salvos do Antigo Testamento, até mesmo porque no Novo Testamento é dito que ele foi morto antes da consumação dos séculos, da fundação dos séculos. Quer dizer, Pedro deixa isso bem claro na sua carta, no capítulo 1, versículo 18 ao versículo 20, quando ele diz que sabemos que não foi com coisa corruptível, com prata ou ouro, que foste resgatado da vossa maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo. Então, esse sacrifício, ele retroage. Então, há um grupo de remidos da antiga dispensação, que estarão ali presentes. Há um grupo, a igreja principalmente, aquela de Pentecoste ao arrebatamento, e aquele grupo que vem desde Adão, que uns teólogos concordam que formam a igreja. Esses grupos. Outros pensam que seria esses redimidos, a igreja, porque os mortos da tribulação ainda não ressuscitaram, porque a igreja está nos céus celebrando a festa das bodas. Então há um grupo que vou morrer no estudo sobre a grande tribulação, vamos ver isto, mas aqueles ressuscitarão quando a igreja voltar. E se juntam um terceiro grupo, já aqui na terra, para o milênio. Mas nesse momento das bodas, tem aqueles do passado, porque a Bíblia diz que são bem-aventurados os convidados. E quem sabe os milhões e milhões e milhões e milhões. Daniel disse que viu os anjos, eram milhares de milhões de milhões e milhares de milhares. Ou seja, era uma multidão incontáveis de seres angelicais que ninguém podia enumerar. Estarão ali para assistir esse evento extraordinário. Meu querido irmão Marcelo, evangelista Marcelo, e meu estimado pastor e superintendente Estives, é uma oportunidade grande que Deus nos concede de podermos comentar este evento extraordinário, porque essa questão teológica de A, B ou C, isso pouco importa. O que importa é que depois do Bema nós estaremos lá, com Cristo, para celebrar as bodas e depois retornarmos para esta terra, conforme 19 de Apocalipse nos mostra muito claro. Porque até, pastor, aqueles que são mais resistentes em aceitar o fato de que
estarão congregados neste momento também os santos do Antigo Testamento, quando vão tratar, né, da temática eclesiológica, vão resgatar, né, a figura da igreja lá do passado, né, da congregação do próprio deserto que já existia, ou seja, é como se a igreja tivesse a sua natureza atemporal, como se tudo ali já, de alguma maneira, refletisse uma igreja futura. Então, nesse exato momento, acho que seria até injusto não considerar que os santos do Antigo Testamento fizessem parte desta tão grande celebração. Há um texto na Epístola aos Hebreus 11:13, que diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ou seja, todo homem justo e íntegro que viveu antes de Cristo, ele viveu na expectativa de uma restauração final, de uma restauração plena e de uma restauração eterna, né? Então, por isso que tanto o nosso sistema doutrinário presente na lição, como outras teologias pentecostais, vão assegurar que os santos do Antigo Testamento participarão desta celebração, né? Ainda que, certamente, né, com certeza, também existem outras correntes que não concordam, vão tratar os santos do Antigo Testamento, né, à parte, para outra ocasião. Mas eu, particularmente, acredito, é o que defende também o conteúdo da lição, que os santos do Antigo Testamento farão parte deste momento tão precioso. Mas eu queria saber também, e a título de acréscimo, pastor Esteve, porque fala-se das bodas do Cordeiro e de uma possível ceia, né, também, que será celebrada e aí, ou na terra ou noutra esfera. Mas como é que a gente pode tratar disso, né? Se vai ocorrer esta ceia, se ela não vai, quem participará, né? Porque a gente tem as bodas do Cordeiro e depois a gente terá um outro momento junto com aqueles que serão resgatados durante a grande tribulação. Como será esse encontro, essa celebração? Com certeza, observamos esses acontecimentos como um momento de gozo, como diz a lição, inefável, né? Uma celebração de um nível tão elevado que, conforme nós até vemos alguns comentários na lição, que não encontrará precedente algum, né? Quer no tempo, quer no espaço, né? Começa no arrebatamento dos santos e continua por toda a eternidade, né? E as bodas do Cordeiro, nós observamos que a igreja, né, apossar-se-á, né, de toda a sua herança como a noiva de Cristo, e Cristo a possuirá, concretizando assim de maneira amorosa, eterna, o alvo maior do plano redentivo, né? Então Deus, entre seu povo entre o seu povo e o seu povo, desfrutará-lhe de todos os benefícios advindos desta comunhão. Então, o assunto escatológico mostrado nos livros proféticos da Bíblia, eles transmitem para a gente algumas coisas que a gente não consegue, assim, como a expressão, né, inefável, decifrar detalhes, né? Mas sabemos que será um momento de comunhão, né? de intimidade que teremos
nesse momento, né, das bodas. Então eu não procuro separar, né, esse momento da ceia com as bodas. Eu observo isso como um evento sequencial de coisas boas, de coisas que vão corroborar para a satisfação da noiva, né, e do noivo, que estarão juntos nessa celebração, né? Há sempre os detalhes que são especulados, né, que faz parte, né, desse mistério. Essa semana, um dirigente de escola veio fazer algumas perguntas concernente, né, a esses acontecimentos, e eu respondi para ele que eu me calo quando a Bíblia se cala, né? Mas quando observamos essa categoria de ceia, de comemoração, de gozo, né, que sentimos e vamos sentir quando estivermos juntos, né? Deus ele com certeza vai realizar, né, alguns acontecimentos que talvez a gente não tenha tanta precisão assim de que vai acontecer, mas que é bênção, né? Amém. A gente ainda estamos limitados, né? Muito limitados, né? A esfera humana. Eu estava falando em uma ministração que nós não sabemos como iremos nos comunicar lá, né? Se a gente vai precisar falar, se a gente vai precisar piscar o olho para falar com alguém. Até porque a figura do anjo na Bíblia, a gente vê como asas, né? O anjo com asas, mas anjo não precisa de asa para voar, né? Mas a figura do anjo mostrada, transmitida, mostra ele com asas para que a gente compreenda a sua locomoção, né? Então, são coisas que transcendem, né? Transcendem, eu né? gostaria da palavra do pastor Silvio Sanches Borde, na teologia sistemática pentecostal, no comentário sobre a boda do Cordeiro, ele faz até ele diz que imaginemos naquela ocasião Abraão abraçando Adão, Moisés abraçando Davi, um profeta como Isaías abraçando Elias. Ele faz assim a confraternização, como se fosse uma confraternização de salvos da antiga aliança, juntos ali, que foram de épocas diferentes e falaram ambos de um mesmo evento nas suas profecias. Desejaram e morreram esperando este grande dia. Exatamente. Né? Pedro diz, inclusive, na sua primeira carta, que, versículo 10, que eles indagaram que tempo, que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles. Testificava com antecedência o sofrimento que a Cristo havia de vir e as glórias que lhe haviam de seguir. Ou seja, eles sofriam as perseguições, mas estavam alegres porque eles estavam participando das glórias do Messias de uma forma antecipada. E o texto diz que eles sofreram com antecedência um pouco do sofrimento de Cristo. E é muito justo que eles estejam lá, naquela ocasião gloriosa, triunfante, com o Cordeiro de Deus. Lá estaremos e desfrutaremos de todo o prazer. Os senhores, um homem como João Batista, que disse para seus discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que disse: eu não sou digno de te batizar, nem de desatar tua sandália. E o imergiu nas águas do Jordão, e agora ele está lá, com o Cordeiro de Deus, com o Cristo, glorificado, glorioso. E que é descrito também como amigo do noivo, né? Se nós meditarmos, levarmos isto
entendermos muito bem no lado espiritual, porque isso é algo espiritual, de uma dimensão muitíssimo elevada, a gente vai sentir gozo e alegria no coração, né, pastor? Com certeza. Por isto. São momentos que estamos esperando, e inexplicável, né? É como 1 Coríntios, né? Paulo destaca no capítulo 2, versículo 9, que é aquilo que ele preparou, né, para aqueles que ele ama. Os ouvidos não ouviram, os olhos não viram e nem jamais penetrou no coração. É aquilo que ele preparou. Quando a gente medita nesse texto, é coisa grande, é coisa tremenda. É como antecipar aquela alegria, né? Pouco daquela alegria. Marcelo, se aqui a gente aqui, nesta humilde palestra sobre um assunto tão relevante e maravilhoso, a gente sentimos gozo no Espírito Santo, sentimos prazer, né? Nos sentimos alegres, sentimos algo diferente deste momento. Imaginemos muito bem o que será na borda do Cordeiro e na festa, na grande festa, na grande cerimônia, né? Depois que todo casamento tem os seus festejos. Perfeitamente. É o que descreve o nosso segundo tópico, né, da lição, é a rejeição ao convite do Cordeiro, que vai tratar sobre esse convite que foi feito ao povo de Israel, né, a tragédia que, por rejeitarem a Deus, e o fato desse convite ter sido estendido, né, a quem a princípio não estaria sendo convidado, né? Então a gente vê que uma grande, valiosa e eterna bênção foi de certa forma desprezada, né, de um lado, enquanto que de outra, pastor, ela foi agarrada, né? Foi disponibilizada para todos quanto viessem a crer no Filho de Deus. Mas ainda vai haver um detalhe aqui na passagem bíblica, de que alguém que, mesmo aceitando o convite, não se ajustou ao padrão que o convidado, né, aquele que convidava, exigia. Diz lá no versículo 10 do nosso texto da leitura bíblica em classe, né, que, de Mateus 22:10, que os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. É possível a gente entender que figura é essa de indivíduo que, mesmo convidado, não se ajustou ao padrão do noivo? Quer dizer, eu não sei se ele foi convidado, ele aproveitou a ida dos convidados. Mas Jesus mostrou esse lado. Precisamos entender. Não vamos entender que nas bordas do Cordeiro possa existir alguém nessa condição. Até porque o bema de Cristo, ele estabeleceu posições para os salvos de acordo com aquilo que eles fizeram. Nós já estudamos isto. Então, ao chegar nas bodas, é impossível no céu acontecer isso. Porém, eu não posso jamais acreditar, embora na parábola de Mateus 22, 1 a 14, a gente encontra esse cidadão, mas não podemos acreditar, achar que lá nas bordas tem alguém. Algum penetra. Algum penetra a ponto de o senhor dizer, você chegou aqui como? Mas Jesus traz à lume algo de que
a necessidade de sermos crentes verdadeiros e não nominais, para não ouvir quando dirá assim: eu no teu nome expulsei demônio, eu curei enfermo e fiz e aconteceu, e ele dizia: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. E diz que será lançado no fogo e ali haverá pranto e ranger de dentes, conforme está lá em 6, 7 de Mateus, quer dizer, é uma figura mais ou menos assim. Não é que na borda, lá no céu, na explicação das bordas, porque veja só, ele diz que são muitos chamados e poucos escolhidos. Quem são os muitos chamados? Todos aqueles que aceitam Cristo como Salvador. Esses são os chamados. Quem são os poucos escolhidos? Todos aqueles que aceitaram. Então, os muitos chamados é todos aqueles que ouvem o Evangelho. Os poucos escolhidos, todos aqueles que aceitam o Evangelho. Muitos chamados, a todos quantos são convidados. Poucos escolhidos, todos quantos aceitam. Esse é um número pequeno com relação ao grande número, porque essa palavra se refere a coisas que acontecem no céu e coisas que acontecem aqui na terra. Precisamos, no caso de Mateus 22, 1 a 14. Aqui tem coisas que acontecem na terra e coisas que acontecem no céu. Um exemplo: aqueles que vêm de toda parte, do norte e do sul, se encontram com Abraão, e como se tivesse uma mesa posta. Aquilo já acontece aqui no retorno de Cristo, aqui na terra. Porque essa festa, embora no céu, mas em festa a igreja desce com Cristo, aqui para a terra, em festa. E essa festa continua aqui. Alguns teólogos até acreditam que essa festa adentra o milênio, porque tem um julgamento ali, o julgamento das nações e daqueles que escaparam da grande tribulação para entrar no milênio. Há até uma ressurreição. Então, é algo muito sublime. Então, esse indivíduo que aparece aí, não vamos pensar que ele estava lá no céu. São elementos que acontecem no que se refere ao reino de Deus, mas não foi na borda, lá na eternidade, lá nos céus. É algo na dimensão aqui embaixo. Pode ser na ocasião do arrebatamento, né? Alguém que não se ajustou perfeitamente ao padrão bíblico. Porque alguns podem pensar, havia muitas polêmicas, porque são muitos chamados e poucos escolhidos. O último versículo fala disso, versículo 14, de 22 de Lucas, porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Isso é muito simples, irmão. E não precisa fazer confusão. É importante que na escola dominical os irmãos tenham cuidado com isso. Não faça confusão. Muitos chamados, todos aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho e foram convidados a aceitar Cristo como Salvador. São os muitos. Poucos escolhidos, aqueles que aceitaram Cristo como Salvador, com relação à grande multidão que rejeitou. É isso. E que perseveraram até o fim, né? Versículo 14 está simplesmente dizendo isto. E um puxa para um lado, outro puxa para outro. Não precisa. Aqui está explicado isso. É como se o convite está estendido a todos. A todos. Agora, o aceitá-lo ou não é questão particular e pessoal de cada um. E a palavra mostra ainda mais que que Deus não faz acepção de pessoas. Tinha um grupo que, em certo sentido, tinha uma preferência que recusou. Ele disse: então você vai e convide todos. Pode estar manco, cego, aleijado, como tiver. Eu quero que a casa se encha. Por quê? Deus não mandou Jesus para salvar só ricos, doutores, a classe nobre, se é que eu posso chamar assim, mas a todos que aceitarem Ele como Salvador. Não importa a posição social, econômica, grau cultural, nacionalidade, cor da pele e etc. Ali não terá loiro, moreno, esse, aquele outro, baixinho, gordinho. Todos somos iguais
diante do Eterno. Amém. Amém. Então, já caminhando para as nossas últimas considerações, pastor Estevens, enquanto noiva do Cordeiro, né, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que congrega todos os santos de todos os tempos e lugares, gostaria que assim o senhor deixasse a sua mensagem para aqueles que nos assistem e que vão usar esse comentário, né, como subsídio para esclarecer, né, possíveis dúvidas, né, que certamente às vezes existem e que vão surgir na hora da exposição na sala da escola dominical. Essa colocação do pastor João, né, que foi feliz e expressando essa condição, não é, desse convidado, também mostra uma condição, né, para sermos participantes das bodas, né, do Cordeiro. Óbvio que não vai ter ninguém daquela forma ali, mas é um tipo de alerta, né? Porque a lição já se adianta aqui no terceiro ponto, mostrando as características, né, da noiva do Cordeiro, que são várias. Aqui tem da letra A à letra F, mas são muitas características, né, que vão denotar a noiva do Cordeiro, né? Observamos também aqui o que já foi falado, né? Os crentes do Antigo Testamento juntar-se-ão aos fiéis da igreja num só grupo para sentar-se à mesa do rei, né? E esse verso que o pastor João citou muito aqui, e virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul. É uma sequência, né, de acontecimentos. Isto. De acontecimentos que eu acredito que não vai parar mais, pastor João. Não, é por isso que diz que a festa que começou nos céus desce para a terra e prossegue. Prossegue. E aí o ajuntamento desses grupos de redimidos. Pastor Steve, parece que às vezes eu estou vivendo isso. Parece que eu estou vivendo isso. Já está, né? Estou vivendo isso. Então, evangelista Marcelo, a noiva do Cordeiro, né, como a gente sabe, tem suas características citadas aqui na lição e muitas outras que a gente encontra, né, como adorno na vida. Como fiel santa, né? Está aqui, né? Não dá lugar ao mundo, espera pelo noivo, adora a Deus, proclama a mensagem do noivo e por aí vai. Isso. Pastor João, já caminhando assim também para as suas últimas considerações, gostaria que deixasse a sua mensagem para todos os professores e professoras que terão a satisfação de estarem ministrando, né, sobre uma temática tão regozijante. Meu conselho aos professores e professoras da escola dominical é que leia com cuidado a lição, estude suas referências, seus contextos anterior, posterior ou remoto. Antes de qualquer manual bíblico, primeiro a Bíblia. Leia na Bíblia. Depois você pode procurar um auxiliar. Isso é corretíssimo. Mas submeta-se um pouco. Dobre seus joelhos e peça a Deus que lhe ajude. Porque o Espírito Santo, ele vem e ele dá a harmonia da palavra. Aquilo que a gente não consegue dizer, complementar, ele o faz para o professor fiel diante do Pai e aos ouvidos daqueles que estão lhe assistindo, lhe ouvindo, e todos vão glorificar a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos assim encerrando a nossa exposição, que serve de subsídio para a lição bíblica da Escola Dominical, e queremos agradecer muito a sua audiência, pedindo-lhe também que continue orando, para que Deus continue nos ajudando, nos dando sabedoria e discernimento,
e que também contribua com seus comentários, né? Curtindo, que contribua ajudando na divulgação de todo esse material que foi aqui colocado à sua disposição para contribuir e enriquecer na exposição da lição da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a sua sala de aula, que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida e até a próxima lição, permitindo Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.